Olá, Andréia. Como vai? Oi, Elaine. Isabela. Boa noite, Tamires. Bom, a gente está chegando e já vou chamar a Isabela aqui. Aproveitem e começa a chamar já também a galera que vai. Olá, boa noite. A Marta também já está aqui, nossa convidada de hoje. Deixa eu só chamá-la também. Eu vou fazer aqui os convites também. Aproveita e vai convidando. Ai, também. Tô com saudade, viu, Andréia? Marta, eu não tô conseguindo colocar você. Você pode, por favor, mandar a solicitação? Não sei porque eu não tô conseguindo aqui, não tá aparecendo para mim. Aparece Oi, aquele Karina, cantinho boa do noite. boa noite. Tem o pessoal entrando. Aí, agora sim, apareceu a solicitação para Marta. Hoje somos três. Hoje somos três. A turma está aumentando. Olá, Marta, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha, Boa se uma noite, só já fala Marta. muito, imagina três. Oi, Elaine, boa noite. Bom, vamos aproveitar esse tempinho enquanto a gente está se apresentando. Convida mais gente que precisa ouvir sobre educação do trânsito, psicologia do trânsito, né? Então, tem sempre alguém perto de nós que precisa ouvir desse assunto, né? Então, aproveita e convida essas pessoas, manda naquele grupo da família, sabe? Aquele grupo da família que sempre tem um Uhum. que fura os faróis, que comete as infrações no trânsito, né? Então, aproveita e chama essas Que pessoas, aquelas xinga no trânsito. que muda a personalidade no trânsito, né? Que são duas, tem duas dupla personalidade, mas a personalidade de motorista e a personalidade do dia a dia, né? Aproveita e convida essa pessoa aí. Bom, eu sou a Vandicélia, sou psicóloga clínica. Nós estamos trabalhando um pouquinho nessa campanha de Janeiro Branco, trazendo a ideia de saúde mental. E saúde mental a gente exerce em absolutamente todos os ambientes e espaços. E é por isso que a gente trouxe esse tema. Bel, se apresenta, fala um pouquinho de você. Olá, boa noite. Primeiramente, agradeço aí a parceria de vocês, né? Sempre muito bom poder compartilharmos, né, de assuntos e principalmente relacionados à saúde mental. Eu sou a Isabela Sandes, sou psicóloga clínica e organizacional também. O meu consultório fica localizado no Centro Empresarial Vida Nova, em Taboão da Serra. Eu também faço parte de um conselho, né, da Rede Mulheres Empreendedoras de Campo Limpo e região. Faço palestras também dentro da parte organizacional. Eu auxilio empresas no processo de seleção, também em avaliação psicossocial, enfim. E agradeço aí mais uma vez essa parceria com vocês e espero que nós tenhamos aí alguns minutos aí muito agradáveis de troca e de enriquecimento. Marta, apresente-se. Bem-vinda Boa ao noite. time. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Marta, psicóloga clínica também.
tenho um consultório aqui no Pirajussara, próximo ao Poupa Tempo, e também sou psicóloga do trânsito. Trabalho também lá no Centro Empresarial, no Taboão da Serra. E é muito bom estar com vocês, né? Espero que a gente realmente tenha essa troca aí muito agradável. Já é agradável estar com vocês, né? E que possamos aprender juntas um pouquinho. Bom, eu agradeço, né, por você ter aceitado esse desafio. Eu acho que um dos temas mais polêmicos de se falar é sobre a psicologia do trânsito e como ela é importante, né? Estava até vendo aqui alguns dados, enquanto a gente estava se preparando, e em fevereiro de 2021 a gente teve pouco mais de 1 milhão de mortes por trânsito, sendo que é um número ainda menor do que 2019. Né? Provavelmente a pandemia, né, diminuiu o fluxo aí de trânsito, mas é um número ainda muito alto. Né? Desses quase 1 milhão de mortes, 80% está relacionado ao homem, né? As mortes de homens. Então, assim, é um número muito alto e dá para ser reduzido. Vem sendo reduzido nesse último ano, 2021 teve uma redução muito grande de sinistro, e é claro que tem a condição da educação do trânsito, da pandemia que diminuiu o fluxo, mas também tem a campanha de educação de trânsito, né, de maio o quê? Qual que é a cor do maio de educação do trânsito? Vou ver aqui, ó. Já passo a informação para vocês. Se andar. Enfim, maio amarelo? Já já a gente fala sobre. Mas, assim, as campanhas ajudam demais. Então, assim, a gente precisa ficar atento a todos esses números, a importância da divulgação, o quanto cada um faz. Obrigado, Davi. O Davi, ele sempre está antenado, né? Olha aí. Maio amarelo. Né? O setembro amarelo fica tão assim, né? Maio amarelo. E, inclusive, a câmera aqui de Taboão da Serra colocou luzes amarelas, né? Agora eu lembrei, figura, né? De atenção, né? Então, assim, isso diminui, sim, essas campanhas ajudam demais a diminuição desses acidentes, não somente dos acidentes, de sinistros, mas também o tanto de conflitos, de brigas, de desconforto que causa no trânsito, né? Então a gente precisa, sim, dessa educação. Nos últimos anos também, os testes, né, de avaliação psicotécnica passou a ser um pouco mais criterioso, as aulas de trânsito, né, passaram a ser um pouco mais extensas. Claro que isso vai gerar um pouco mais de incômodo, porque quanto mais a gente estuda, né, demanda mais tempo. Então vai gerar um pouco mais de desconforto. A educação tira um pouco da nossa liberdade, né, mas também traz muito mais segurança. Então, claro que não sou eu que vou falar sobre isso. Marta nos ajuda a ser motoristas melhores, por favor. Vande, é interessante a gente falar sobre essa questão dos números, né? Questão dos acidentes, das mortes. E a gente que trabalha nessa área, a gente vê o quanto as pessoas menosprezam até essa questão dessa educação no trânsito, né? Nós vivemos num país, infelizmente, que precisa-se de regras. Na verdade, o que precisa é de educação, mas são necessárias as regras para que sejam respeitadas, porque senão o cidadão ele não respeita. Falando um pouquinho sobre a psicologia do trânsito, o que a psicologia do trânsito faz? Né? O que um profissional dessa área faz? Nós trabalhamos com comportamentos dos participantes do trânsito e os processos psicológicos, né? Que são os testes que são aplicados. Então, quando a gente fala de comportamento, é justamente aquilo que você falou. Quando a pessoa está atrás de um volante, ela muda totalmente o comportamento dela. A personalidade dela muda.
Então, quando a gente aplica um teste, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os testes, né? O que o teste representa para cada participante, é muito interessante que quando a gente aplica o teste, a gente já vê o resultado disso. Você olha para o cidadão e aí você já imagina ele num volante, como que é esse comportamento dele. Então, isso é muito interessante. Então, a psicologia do trânsito, na verdade, ela estuda a questão do comportamento. Ela não trabalha simplesmente só com habilitação, né, para primeira habilitação ou para renovação de exames psicológicos. Ela atua em outras áreas também. Então, o psicólogo do trânsito, ele pode atuar, por exemplo, dando palestras em empresas, né, sobre a questão da educação no trânsito. Um psicólogo do trânsito pode trabalhar também com pessoas que sofreram acidentes e têm problemas em voltar a dirigir, né? Então, pode-se trabalhar com isso, com os medos. Então, às vezes, a pessoa tira habilitação, mas não consegue dirigir. Ela não consegue explicar o porquê desse medo. Então, o psicólogo especializado nisso pode ajudar esse cidadão a enfrentar isso daí, a vencer o medo. Então, é uma área muito interessante, que tem crescido muito. E quando que nasceu? Né? Em meados de 1930, quando foi necessário a questão da educação no trânsito, nas ferrovias. No Brasil, na verdade, começou realmente, até anotei aqui o número da lei, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, número da lei, 9.545, que instituía o exame psicotécnico para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Então, por que foi instituído isso? Justamente por conta dos números muito altos de acidentes. Em 1930 não se tinha muitos carros, mas a partir do momento que foram adquirindo carro, e aí começou aquele tumulto todo, viu-se necessário a questão da educação no trânsito, né, de um respeitar o outro. Então, é bem interessante essa data, e foi a partir daí que foi instituído pelo Detran também, né, essa questão de incluir a psicologia no trânsito. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu trabalho na questão mesmo da CNH. Então, quem vai tirar a primeira habilitação ou quem vai renovar e trabalha com atividade remunerada. Outra mudança de categoria também é exigido a questão do psicotécnico e também, dependendo da categoria, a partir da categoria C, que a pessoa é necessário trabalhar com ter o curso de é importante ter a avaliação psicológica. O que é visto dentro dessa avaliação psicológica? Né? Nós trabalhamos com a questão da atenção, que é importante no trânsito, e a gente vê isso muito explícito, né? Quando você vê uma pessoa dirigindo e olhando o celular. Isso é uma coisa que tira totalmente a atenção. Nós sabemos de tudo isso, mas teve que ser instituído uma regra, uma punição, para que as pessoas não usem o celular enquanto dirigem. Mesmo assim, a gente vê e continua acontecendo isso, né? Então, a gente trabalha com a questão da atenção, a questão da memória. Então, a gente aplica um teste de memória, a gente aplica um teste de raciocínio lógico, e é interessante que as pessoas chegam lá e falam assim, aqui tem pegadinha. Não, não tem pegadinha, é raciocínio, né? E o teste um teste de personalidade, que é o famoso palográfico, que eles chamam que é o teste do pauzinho. E que muitos não veem nenhuma importância para esse teste, mas é um teste que fala muito, porque ele vai falar sobre a personalidade do cidadão. Ele vai falar sobre a questão da agressividade, da impulsividade, da ansiedade. Mas para quem não conhece, justamente vai falar assim, mas para que tanto pauzinho?
né? E é interessante que alguns já chegam lá e falam assim, ah, já sei, já vou contar tudo. Vou contar os pauzinhos e vou colocar a quantidade. E aí, é importante, a gente faz também uma entrevista, porque eu sempre falo para o candidato que, assim, a partir do momento que ele chega na clínica, ele já está sendo avaliado. Né? Porque não é só através do teste, mas através do comportamento daquele cidadão. Porque esse comportamento também reflete ele no trânsito. Então, às vezes, esse comportamento fala tanto quanto o resultado dos testes. Então, é bem interessante isso. O que eu anotei mais para falar para vocês? Deixa eu só um minutinho. É a primeira vez, né, gente? Então, tem que se dar um desconto. Então, uma coisa que eu achei interessante também é o que afeta na questão quando a pessoa está dirigindo. Então, eu sempre falo assim, que o carro ele pode ser uma arma na mão de alguém, dependendo do estado emocional dela. Então, a pessoa ansiosa, a pessoa depressiva. Então, ela vai, às vezes, por exemplo, ela sai de um dia muito conturbado na empresa e ela vai pegar aquele volante, ela está muito ansiosa para chegar em casa, muito cansada. Então, tudo isso vai refletir. Como ela vai estar dirigindo? Então, muitas vezes, o comportamento dela ou a questão da velocidade diz muito sobre aquele comportamento dela. Então, a gente percebe muito isso no dia a dia. Por exemplo, a Isa falou sobre a questão das pessoas xingarem, né, quando estão dirigindo, ultrapassar. Quando nós falamos no início sobre a questão das regras, né, então nós somos a favor da educação. Então as pessoas não têm essa questão da educação. Então, por exemplo, no farol, ela não respeitar o farol vermelho, ela não respeitar um pedestre. Nós vemos em outros países, em alguns outros países, que o pedestre, ele pisa na faixa e os carros param todos. Não é essa a realidade aqui no nosso... vamos dizer em São Paulo, tem alguns estados que até acontece isso. Né? É isso mesmo, tem alguns estados que são, assim como também tem alguns estados que são piores do que São Paulo, né? Exatamente. Mas eu concordo, tem alguns estados que a educação no trânsito é um pouco mais evoluída. Isso, e quando a gente fala assim, tem alguns lugares que estão piores que São Paulo, a gente pode entender que, assim, quando nós falamos que o carro, o trânsito, né, esse comportamento é reflexo do antes de entrar no carro, né? Então, as pessoas estão, de certa forma, emocionalmente mais adoecidas. E isso reflete na questão do dirigir. Né? Então, assim, nós temos visto esse número crescendo em relação... até você falou assim, olha, diminuiu até... em relação a 2019, o número de acidentes. Com essa pandemia, né, até a questão dos trabalhos home office, então as pessoas têm, de certa forma, saído menos. E a gente pode até incluir nisso daí o preço do combustível, né, gente? Que está um absurdo. Sim. Então, hoje nós temos que fazer escolhas, né, em relação a isso também. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão muito adoecidas, muito ansiosas, né? E aí, com isso, não respeita o outro, não respeita o próximo. A gente não vê essa educação no sentido, às vezes a pessoa dá seta para passar, o outro não vou deixar passar, ou é fechado e aí chega lá na frente, fecha o outro. Então, a gente vê esse desrespeito. Então, a nossa função como psicólogo do trânsito não é só aplicar teste, mas é também trazer essa realidade, essa educação. A gente, depois que aplica o teste, corrige, a gente dá um retorno para esse cidadão. Então, muitas vezes, a gente percebe a questão da ansiedade. Então, a gente fala sobre isso.
foi interessante, eu atendi uma pessoa e essa pessoa ela chegou um pouco atrasada, então vejam se isso não é reflexo do nosso dia a dia. Ela chegou um pouco atrasada para fazer o teste, e aí a gente deu as orientações que ela precisava preencher com os dados pessoais dela. E falamos, olha, você preenche até aqui. Nessa parte abaixo é de responsabilidade do profissional, do psicólogo. Ela estava tão acelerada que ela foi preenchendo tudo. Aí eu peguei a folha e falei assim para ela, olha, essa parte não é você. Essa parte é eu que vou preencher. Ela, ai, desculpa, desculpa. E aí ela fez o teste. Quando ela chegou um pouco mais tarde, ela foi a última a ir embora. E foi muito engraçado que no final, o teste dela, ela falou assim, olha, eu trabalho com pessoas, então eu falo sobre a questão da atenção. E o teste dela foi muito abaixo do esperado. E aí, o interessante é que ela falou assim, olha, me desculpa, mas como eu vi todo mundo saindo, eu fiquei preocupada achando que você já queria ir embora. Então, eu meio que fiz de qualquer jeito. E aí, eu falei assim para ela, eu falei assim, então, eu não estou, eu fico aqui até as 19 horas, isso era umas 17h30, até as 19 horas, você está tendo um tempo só para você. E aí eu falei assim, então muitas vezes a gente não presta atenção, a gente termina perdendo a qualidade do nosso trabalho, porque a gente imagina um monte de coisas. Aí eu falei, então, e se fosse no trânsito? Como seria isso? Então, nesse caso, pensando nesse caso, veja, ela acelerou o processo porque ela pensou em você. Isso reflete o como ela é no dia a dia, o quanto Sim. ela, por exemplo, abre mão de cuidar dela para cuidar dos outros, o quanto ela é uma pessoa que acaba se atrasando, por exemplo, porque está cuidando demais das outras coisas, das outras pessoas. Ela é uma pessoa que trata de atenção de outros, trabalha a atenção de outros, e não se deu conta que ela estava perdendo a própria atenção. Pode falar, desculpa. E foi justamente no final, quando a gente foi fechar todo o raciocínio, foi justamente isso que ela disse. Ela falou assim, olha, já tem 1 ano praticamente que eu tô olhando um pouco mais para mim. Ela falou assim, estou fazendo dieta, porque eu sempre pensei nos outros. E aí ela falou assim, eu trabalho com isso. Então eu falo muito sobre a questão da pessoa se olhar, de se cuidar. E ela falou assim, olha, esse teste eu vou carregar para a minha vida como uma lição de vida, que eu preciso olhar um pouco para mim, eu preciso me valorizar mais. Aí eu falei para ela, porque esse tempo é seu. Né? Ainda falei, você pagou para estar aqui. Então não seria justo eu fazer de qualquer jeito. Né? Então, esse é o seu tempo. E aí ela falou justamente isso. Ela falou assim, olha, eu estou aprendendo a me olhar mais. E eu vi o quanto eu preciso olhar, continuar me olhando, porque eu fiquei preocupada com você, e sendo que não era uma verdade. Ela falou, em nenhum momento você passou esse sentimento para mim. Então, é interessante isso. Desculpa. Enquanto você foi falando, Marta, sobre esse caso, isso, muitas vezes, é como se fosse o ligar o automático, né? E o quanto isso, né, reflete principalmente no trânsito, né? Quantas pessoas já fizeram o mesmo trajeto muitas vezes, e até esses dias uma pessoa me relatava, né, sobre essa questão, né, que ela acabou batendo o carro, né, teve um acidente, porque não estava acostumado era uma via que geralmente os carros não paravam, e ela fazia esse trajeto todos os dias, e enquanto ia fazendo esse trajeto, ele ia mudar de faixa, só que não deu para mudar de faixa, mas não percebeu que na frente tinha o trânsito tinha parado, né? E eu acho que isso, né? Essa pessoa falava, né? Eu liguei o automático, né? Porque todos os dias eu não contava que fosse parar.
E o quanto isso, muitas vezes, né, nesse exemplo, nós vamos percebendo dessa questão mesmo da nossa vida, da rotina, né, de ligar esse automático, de levantar, vou fazer isso, vou pegar meu carro, vou dirigir, quantas coisas, né, acabam surgindo, né, porque emocionalmente eu acredito que isso influencia, né, como você foi trazendo. Talvez essa pessoa, ela trouxe naquele momento toda essa agitação de fazer o teste, de ligar automático, né, por exemplo, está aqui para preencher no formulário, então vou preenchendo, embora alguém sinalizou que não precisasse, né, preencher, ou que teria uma certa parte, né, até o momento de preenchimento, essa pessoa continuou, né, e o quanto isso realmente é algo que é comum se ouvir, né, essa questão mesmo de ligar o automático, de simplesmente fazer, né. Exatamente isso, Isa. E é interessante também, assim, ó, as pessoas, até nessa questão de ligar no automático, elas já chegam dessa forma, né? Meio que assim, ó, elas pesquisam na internet como são os testes, o que elas têm que fazer, né? Então, assim, elas já chegam, olha, já sei o que tem que fazer. E aí eu falo, Lembrando calma. que é um teste de personalidade e a personalidade é única. Então, dá para eu aprender a minha Exatamente. personalidade no Google? Não dá. Exatamente. E aí, quando ela faz isso, por exemplo, ela faz essa pesquisa no Google, para ela já chegar lá meio que sabendo, ela está falando mais dela do que do teste. Ela não percebe que isso faz parte dessa personalidade dela, né? E às Então, vezes de controlar, né? sim, exatamente. Então, é muito interessante, por isso quando eu falei para vocês, né, e para o pessoal que está assistindo, que a partir do momento que a pessoa chega, a gente já começa a conhecer um pouquinho dela. Né? Por mais que ela tente esconder, por mais que ela tente ficar tranquila, fala um pouquinho dela. Teve uma outra situação onde o rapaz, ele estava, a gente percebe, né? E geralmente nós falamos assim, ó, olha, tá tudo bem com você? Você almoçou porque é importante, vai alterar, vai interferir na questão do resultado do teste. Você almoçou, quando a pessoa trabalha à noite, você conseguiu descansar? Então, a gente faz todo esse preparo para que a pessoa esteja tranquila. Às vezes, o que acontece, até em questão, como lá tem a rua, e o pessoal às vezes deixa o carro estacionado lá com o pisca ligado. Então, a gente avisa, eu falei, olha, você vai ficar aqui mais ou menos 2 horas. Seu carro tem condição de ficar 2 horas com o pisca ligado? Você não vai ficar preocupado? Então, se você tem essa preocupação, tem estacionamento, coloque dentro do estacionamento, porque senão isso vai tirar a sua atenção e vai afetar no resultado. Então, assim, é muito interessante essa percepção que nós temos que ter. Né? Então, porque não é só aplicar um teste, mas e também, assim, quando eu aplico teste, que a gente dá o resultado, essa documentação, esses testes, fica na responsabilidade nossa. Então, por exemplo, olha, a pessoa não foi tão bem e ela quer... o que aconteceu, né? Até o ano passado, acho que até o ano passado, era o prazo máximo, a validade máxima era 5 anos. E aí, foi sancionada uma nova lei de 10 anos. Só que, quando você vai ler lá a lei, fala que são 10 anos, mas que depende do perito. Quem são os peritos? O médico e o psicólogo. Então, as pessoas já chegam lá falando, olha, eu tenho direito a 10 anos. Então, dentro dessa ansiedade, dentro desse estresse, elas não querem investir tempo, elas querem o pastel já frito. Então, a gente tenta trabalhar tudo isso no candidato. Tudo bem que é um tempo curto, mas a gente tenta trabalhar isso para que ele entenda que não é só aquele processo,
Mas que, por exemplo, se eles vão ter 5 anos de validade, ele precisa se conhecer melhor, ele precisa respeitar o outro, né? É a questão, às vezes, é engraçado, eles chegam lá, eu vejo assim, alguns homens ou mulheres com as unhas todas ruídas, até o topo. E aí eles já chegam meio que escondendo, né? Eu falo assim, você come a unha? Aí eu brinco com eles, você rói a unha, o que que você faz? Você rói a unha e você come a unha, você rói a unha, você joga a unha fora, até para quebrar um pouco, né? Essa ansiedade, esse nervosismo, né? E aí eu falo, você nem é ansioso, né? Então a gente tenta procurar fazer um ambiente mais tranquilo possível para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo lá, a importância, porque muitos não veem isso como importância, né? Como importante. Então a gente tenta trabalhar isso com esses candidatos. E o quanto isso, né, Marta, você falou, né, e realmente está muito ligado mesmo a essa questão dos comportamentos, né? Porque o trânsito, naturalmente, acaba sendo, de fato, um reflexo de uma questão emocional, porque, de certa forma, você está conduzindo ali, né, aquele veículo. E nós também conduzimos a nossa vida, de certa forma, né? Para que caminho nós vamos seguir, né? Qual rumo que nós vamos tomar, de que forma eu vou, de repente, me perceber que eu estou inserido num espaço que também contém outras pessoas, né? Então, essa prudência, essa responsabilidade, né, de se perceber. E até falando aqui, né, a Elaine comentou, né, perguntou, está no automático em relação com casos de responsáveis que esquecem criança no carro? Você quer responder, Marta? Isa, não entendi. Ela falou o quê? Cortou? Cortou. Estar no automático tem relação com casos de responsáveis que esquecem crianças no carro? Assim, tem tudo a ver, né? Porque essa questão do automático é para a vida. É levar tudo no automático. Porque assim, pensa, como que um pai, né, que ama o filho, esquece um filho dentro de um carro, né? Nós vimos nesses últimos dias vários casos de donos que deixaram o seu cachorrinho dentro do carro, tipo, 7 horas. Então, está justamente ligado a esse automático, está ligado a esse cansaço, né? É uma realidade, as pessoas estão cansadas. Então, até estar no automático tem a ver com esse cansaço físico, esse cansaço emocional. Então, tudo isso está muito interligado, né? Fala, Vânia, desculpa. Não, pode concluir, eu falo. Então, e as pessoas não, até por estar no automático, elas não conseguem perceber que está no automático. E só para, antes, concluindo, e uma coisa que é interessante também, quando a gente falou nessa questão do carro, o carro ele serve como uma arma, ele serve como poder também. Porque a pessoa que está atrás de um volante, ela se acha no poder. E o que eu acho interessante dentro da avaliação psicológica, do psicotécnico, é que ali as pessoas são todas iguais. Quando elas vão fazer? Porque muitos chegam e falam assim, ó, mas eu só estou renovando. Então, mas para o senhor renovar, precisa exerce atividade remunerada? Então, precisa fazer o psicotécnico. Eles querem ter um tratamento diferenciado. Então, essa questão até de se... Quando a gente fala da questão do poder, que as pessoas se sentem no poder, às vezes, para ela fazer um exame, fazer esse teste, é como se tirassem ela desse lugar, né, desse poder. Porque ela tem que se igualar a todo mundo que está ali. Ao menino de 18 anos, que está tirando a primeira habilitação, o que está renovando, ou aquele que perdeu a habilitação por pontuação.
Então, para muitos, eles não entendem que naquele momento está todo mundo igual, né? Está todo mundo na mesma posição. Ainda sobre essa automatização, né? Essa automação, o nosso cérebro precisa fazer esse movimento. Porque a gente tem tantas coisas para resolver durante o dia, né? Então, assim, eu lembro quando eu fui tirar a minha habilitação, eu pensei que eu nunca fosse aprender a dirigir na vida. Então, esse movimento mecanizado de lembrar cada detalhe do processo faz com que a gente se sinta muito pressionada mesmo e tenha a sensação de que nunca vai entender, nunca vai aprender. Mas à medida que a gente vai fazendo esse mesmo movimento repetitivo, de modo repetitivo, o que acontece? Daqui um pouco, a gente está dirigindo e a gente nem sabe mais que marcha que está, sei lá, porque já está fazendo tão automatizado que eu não lembro se eu passei ou se eu não passei, está lá, está funcionando, a gente reduz, a gente conversa, a gente canta, só não pode falar no celular, né? Mas, assim, fica um processo muito como uma extensão do nosso corpo, né? E se é uma extensão do nosso corpo, a gente manifesta os nossos sentimentos e as nossas emoções através do nosso comportamento. Ou seja, a educação do trânsito, ela não serve só para motoristas, pessoas motorizadas, não, ela é para todos, né? A gente... Tanto assim, que muitas vezes, ensinando crianças, a gente ensina o quê? Regras. A gente ensina regras. Então, uma criança que cresce aprendendo a seguir as regras da casa, as rotinas da casa, não vai ter um problema no trânsito de seguir as regras do trânsito. Quanto mais regras, essas regras de trânsito, na verdade, elas são geradas para segurança, e é assim que uma criança se sente. Quando ela tem em casa regras, e quando a criança é imposta limites na casa, ela se sente amada e ela se sente segura. O que é um trânsito seguro? Um trânsito com regras, um trânsito com normas. Então, assim, olha como esse movimento do trânsito imita mesmo o nosso dia a dia. Quantas vezes no consultório a gente utiliza lá do farol para explicar como administrar as emoções, né? Como se conhecer as emoções, identificar as emoções, a hora de parar e pensar, a hora que a gente tem que avançar, quando as pessoas estão além dos limites e a gente tem que dar uma parada no comportamento do outro ou no nosso comportamento. Então, o nosso dia a dia, ele realmente imita muito essa condição do trânsito, né? Imita tanto que à medida que alguém inseguro, uma pessoa insegura, passa a dirigir e se sente segura no trânsito, ela também passa a ter uma autonomia na vida. E ela passa a ser um pouco mais segura na vida. Entende? Então, assim, tem uma relação muito grande, é muito bacana a gente poder olhar o trânsito, as regras, o radar, o farol, né, o proibido estacionar, olhar como limites que estabelecem segurança para as nossas vidas. Para nossas vidas e para do outro, né? Sim. Porque Para as quando nossas vidas e para a vida dos outros. Porque quando a gente fala principalmente questão ao trânsito, não é só referente a nós, né? Mas aos outros também. Então, isso que você falou tem todo sentido, porque quando a gente atende, por exemplo, um menino de 18 anos, ou até mais, o comportamento conta a história de vida dele. Porque às vezes é justamente isso, ele não consegue, por exemplo, ele não consegue ficar 1h30 sentado, ele não consegue ficar 1h30 sem ter que olhar o celular. Então, fala muito sobre ele. É tão interessante essa questão de estar no automático, que a gente faz uma declaraçãozinha para a pessoa, um ditado. E o que eu mais escuto é assim, nossa, faz muito tempo que eu não escrevo.
Gente, ciente é Uau! conceito, não é? Porque é tudo no computador, então as pessoas não param mais para escrever. E aí eles têm essa Automatizado, né? questão. Então, quando a gente fala, quando está tudo no automático, a gente esquece até alguns princípios. Porque é a E praticidade, a correria do dia a dia. E aí você ouve uma pessoa falar assim, olha, eu não sei, e agora? Gente, eu não sei nem escrever direito. Ai, desculpa pela minha letra. Porque as pessoas estão acostumadas a digitar e não mais a escrever. É, E é uma coisa que é necessária. e falando justamente dessa automatização, o quanto isso, né, também vai refletir e pode prejudicar, principalmente na manutenção, né? Vamos pensar no veículo, né? Pensando no trânsito, nós temos o veículo, né? Que de certa forma, se você não tem essa escuta, talvez até de como ele funciona, né? Simplesmente você vai lá sentar todos os dias, mas se de repente, né, tem algo e você não está, de certa forma, atento nessa escuta, ele pode ter algum defeito, né? Porque é muito essa questão dessa sensibilidade também, de perceber dessa condução, claro, do veículo, mas também da vida, né? Porque se nós ligamos no automático, nós não percebemos também aquilo dentro de nós que precisa, de certa forma, ser olhado, de ser feito a manutenção, de ser cuidado, né? Então, não é uma forma, né, aqui trazendo isso como julgar, mas sim como perceber, né? Porque se nós ligamos o automático do nosso veículo, possivelmente nós também estamos nesse automático de não perceber aquilo que nós estamos sentindo, né? E aí onde vem toda essa questão que muitas vezes pode levar e pode prejudicar, sim, desse reflexo, nesse movimentar-se, né? Nessa direção, né? Para onde estamos indo? para onde estamos indo, né? Se a gente não faz a manutenção no nosso carro, quando que a gente para fazer uma manutenção na nossa vida? Né? Ó, fica a dica, uma excelente analogia, né? De fato, é muito importante a gente parar e olhar para a gente. Tem uma pergunta Exatamente. aqui, ó. O nervosismo no trânsito se dá porque normalmente as pessoas estão sempre pensando em si mesmas? Provavelmente. O que vocês acham? Eu Penso. acredito. Pode falar. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Vamos lá, cada um fala uma vez. Passa a vez. Pode falar, depois eu concluo. O nervosismo, eu penso que não depende, é lógico, de todo o funcionamento de cada pessoa, mas não necessariamente porque ela não está pensando, porque ela está pensando nela. Eu penso que é o contrário, porque geralmente ela não está pensando nela, porque geralmente ela está pensando naquilo que o outro está pensando, no modo como o outro está vendo, no modo como o outro está avaliando, ou porque ela não está naquele lugar fazendo o que deve ser feito com atenção. E aí entra, inclusive, essa condição que a Marta trouxe da avaliação do psicotécnico, que avalia exatamente o que é atenção. Eu posso estar nervosa. Eu posso estar nervosa aqui, falando com vocês, né? Porque, sim, todas as vezes que a gente vai fazer uma live, a gente se encontra antes, porque dá um nervosinho. Mas a gente sabe, isso não significa que aquilo que a gente está falando está errado, ou que eu vou prejudicar alguém. Não. Então, o nervosismo, ok, não tem problema ter nervosismo. A questão é o quanto esse nervosismo está impactando na condução da minha vida e do carro, mas geralmente está relacionado com aquilo que o outro está pensando sobre mim. Eu acho bem bacana aquelas pessoas que tiram habilitação, pena que eu não fiz isso, eu deveria ter feito, mas que coloca uma plaquinha atrás do carro, olha, paciência, recém-habilitado, se você buzinar, eu vou ficar nervoso e o carro vai morrer, né? Então, eu acho fantástico, porque assim, veja,
as pessoas, quando a gente está dirigindo e eu vejo alguém com uma plaquinha dessa, o que normalmente a gente tem? A gente tem empatia. Então, eu reduzo, eu espero uma oportunidade para ultrapassar. Mas, quando eu fico ali pressionando, o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar ainda mais nervosa. Vai atrapalhar a vida dela, vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar todo o trânsito. Então, trânsito é um lugar para a gente praticar autoconhecimento. Eu percebo muito a questão da competitividade no trânsito, mas se a gente for para o mercado de trabalho, a gente tem uma competitividade muito grande também. Se a gente for para as relações interpessoais, a gente também tem uma competitividade muito grande. Então, no carro, no trânsito, o que acontece? Alguém parou do lado no farol e fica atento, olhando a hora que abrir para sair primeiro. Qual é a graça? Sair primeiro. Não é? Se piscou e o farol abriu e a gente não sai do farol, o que acontece? Os carros de trás já começam a buzinar. Não deu um segundo, mas os carros de trás já começam a buzinar. Isso é o que? É intolerância. Né? A intolerância do trânsito. Então, eu acredito que todas as vezes que a gente é cortês, a gente vai ter realmente esse retorno. E quando a gente não tem, a gente tem que produzir. Né? Produzir esse retorno no trânsito. Porque, assim, dirigir fala mais sobre você do que sobre o outro. Sim. Então, essa condição do nervosismo, eu acredito que está mais relacionado a isso. Vocês querem contribuir, meninas? Vou falar um pouquinho, então. Fala, Isa. Ninguém deixa a Isa falar. A gente é cortesa aqui, as três no trânsito ficaria parada esperando a outra sair. Esperando a outra passar. Não, pode falar, Marta. Falo eu com você. Marta fala porque a Marta é a convidada. Pronto. Exato. Então, ó, eu penso nessa questão dessa pergunta, eu penso dessa forma que o nervosismo, que ela pensa em si mesmo, eu também penso que não, né? Eu acredito que até a questão do nervosismo faz com que ela pense nela mesma, né? Na verdade, eu concordo com o que a Vandi falou, ela pensa mais no outro, preocupada no que o outro vai pensar a respeito dela, né, do que em si mesmo. Porque se ela pensasse em si mesmo, né, ela fala, não, calma, deixa eu me acalmar aqui, eu estou conduzindo, então eu vou pensar, não é o outro, sou eu. Então ela ia ter essa preocupação com ela e automaticamente com o outro, né? Então eu acredito que o nervosismo faz com que ela deixe de pensar um pouco nela. Eu tive uma experiência, foi muito engraçado, logo quando eu comecei a dirigir, porque foi assim, eu tirei minha habilitação e depois de 10 anos eu vim dirigir, porque eu tinha muito medo de dirigir. E por uma necessidade, eu voltei a dirigir. Eu comecei a dirigir. E eu lembro que, eu não sei se todo mundo é assim, mas um grande número das mulheres não gostam de dirigir com chuva. Eu não gosto, até hoje. E eu peguei, gente, uma chuva nesse Pirajestara, mas uma chuva. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, tinha uma valeta e muita chuva, e eu dei seta, só que não dá, eu dei a seta, quando eu fui entrar, veio um carro, o carro buzinou, eu voltei para o meu lugar, e aí o que eu fiz? E aí o rapaz já abaixou o vidro, já imagina o que ia acontecer. Eu abaixei o meu vidro e falei, me desculpe, me perdoe. Aí o rapaz falou, tudo bem, e seguiu. Então, naquele momento, e às vezes o que acontece é que as pessoas não reconhecem, né? É uma briga, é uma competição. O que a gente precisa entender é que todo mundo quer chegar a um destino. E essa competição, esse nervosismo, faz com que muitas vezes a gente não alcance o destino. Né? Então, eu carreguei isso para a minha vida. Então, tipo assim, eu tenho uma regra comigo. Geralmente, quando eu dirijo, eu saio mais cedo. Eu não gosto de sair em cima da hora. Então, se alguém está com pressa, eu deixo a pessoa passar, porque ela está
com mais pressa do que eu. Então, eu sempre falo para mim, olha, eu estou dentro do meu horário, eu não preciso desrespeitar ninguém, eu não preciso ultrapassar ninguém, porque eu vou chegar no meu destino e quero chegar bem. Então, só que as pessoas não têm essa regra. Elas já saem atrasadas, elas já têm pressa de chegar no lugar primeiro ou atrasada, então ela sai passando por cima de todo mundo e passando por cima de si mesmo, passando por cima do cansaço, passando por cima do estresse, né? Então ela fica comprometida e compromete os outros, né? É isso mesmo. Isa. E essa questão mesmo, e essa questão mesmo, né, do quanto o que você está sentindo, né, quando fala dessa questão do nervosismo, enfim, eu acho que tá muito ligado ao que a pessoa está sentindo, na atitude dela, e o que essa atitude está repercutindo também, né? Então, assim, não necessariamente essa pessoa está pensando em si mesma. Ela desencadeou por algum motivo, algum sentimento, né? Ou pelo estresse mesmo, como a Marta mencionou, ou pela ansiedade de chegar, né, no lugar, pela preocupação que essa pessoa está, enfim, por N motivos. Então, geralmente isso é um sentimento que a pessoa está ali naquele momento. Às vezes surge essa questão, né, de que se o outro entrar na minha frente vai me atrapalhar, ou se essa outra pessoa que está cruzando o meu caminho pode, de repente, me impedir de chegar onde eu quero, e eu acho que isso, né, acaba desencadeando muitas vezes essa questão. Então, é o que a pessoa talvez esteja sentindo, mais a situação e a atitude dela, né? E isso acaba influenciando nessas situações que, né, são desagradáveis mesmo, né, diante do trânsito que nós, né, já temos diversos relatos, diversos exemplos, né? Então, acho que está muito ligado a isso. Por isso que é importante, né, observar de como você está emocionalmente e na hora da direção, né? Porque senão você vai, de certa forma, expressar esse sentimento, né, de alguma forma, e que geralmente pode ser de uma forma desagradável. Né? Sim. Assim, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu vou responder essa última pergunta aqui. E se vocês tiverem outras dúvidas, é claro, fica à vontade de encaminhar para mim, para Marta, para Isa, qualquer uma de nós vamos responder. Agora, se for sobre psicotécnico, procura a Marta. Né, Marta? Se for sobre psicotécnico. Se você quer se conhecer um pouquinho mais, né, fazer uma bateria de avaliação, procure a Marta. Ela vai poder falar um pouquinho mais. A Tamiris, ela perguntou aqui novamente sobre a questão da empatia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês acham que se houvessem mais empatia no trânsito, os resultados seriam diferentes? Eu acredito que quando a pessoa tem, uma pessoa empática, tem resultados diferentes na vida. O que a gente está tentando passar aqui hoje é que nós refletimos em todos os ambientes, e quem nós somos, os nossos comportamentos, eles são demonstrados nos ambientes. Então, se eu sou uma pessoa empática, eu vou ser empática no trânsito, eu vou ser empática em qualquer situação. Se eu não sou empática, não vou conseguir agir com empatia no trânsito. Se eu sou uma pessoa que respeito regras, que respeito os meus limites, que respeito os limites dos outros, que consigo cumprir uma organização dentro da minha própria casa, pratico esse respeito, isso também vai acontecer no trânsito. Então, o trânsito, ele fala muito de quem nós somos. Na sessão, olha a cabeça aqui de psicóloga. Né? Na live anterior, a gente até brincou no finalzinho, né? Eu falei assim, quer conhecer alguém, vai para o trânsito com ela, né? E é exatamente isso. Não somente no trânsito, né? Mas ali a gente está com todo o controle. Nós temos toda a autonomia ali no trânsito. A gente manifesta essas autonomias
é preciso fazer escolhas muito rápidas, é preciso tomar decisões, assim, questões de segundos. Então, tudo isso leva a gente a um controle muito grande. A ter o controle, e essa sensação de controle gera bem-estar. O que acontece é que se a gente leva essa sensação de controle para os outros ambientes, imagina uma pessoa controladora em casa, na família, ela é uma pessoa que respeita regras? Ela é uma pessoa que respeita as emoções, os sentimentos dos outros? Ela é uma pessoa que consegue sentar simplesmente e ouvir o problema da esposa, do esposo, dos filhos? Não, porque ela é controladora, ela tem a solução para os problemas, mas ela não consegue lidar com isso, por causa da falta de empatia. A necessidade de controle faz isso com a gente. E isso reflete, é lógico, em absolutamente todos os ambientes, mas no trânsito ela fica um tanto mais exagerada, né? Exatamente porque ali a gente toma decisões rápidas e automatizadas, ou seja, ali eu mostro quem eu realmente sou. Tem pessoas que no dia a dia não falam palavrão, mas no trânsito falam. Tem pessoas que no dia a dia não é uma pessoa grosseira, não é uma pessoa irritada, não é uma pessoa nervosa, mas no trânsito ela é. Na verdade, o que acontece é que lá ela tem que tomar decisão rápida. E na decisão rápida a gente mostra quem nós realmente somos. Ok? Vamos para as considerações finais, porque nós temos 2 minutos. Marta, quero te agradecer muitão. Nossa, como você contribuiu aqui hoje. Muito obrigada, viu, pela presença. E é lógico que a gente vai ter outras, porque saúde mental é de janeiro a janeiro, não é isso, Isa? Exatamente. E o Marta, quanto, né, foi ai, importante ouvir desculpa, isso. Ai, tá cruzando aqui. Eu não sei se tá com tá, delay o meu. tá Desculpa. cruzando. O seu tá travando um pouquinho. Mas, Ah, assim, deixa só a Marta dar as considerações finais e você fecha, tá bom? tá bom. Gente, muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Ficaremos mais uma hora, porque a gente tem, assim, assuntos, né, falamos tanto e tão pouco, né? Mas como você falou, que a gente tem outras oportunidades de estar falando sobre isso, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, pelo carinho, e deixar aqui, para quem tiver dúvida, né, pode mandar as perguntas para a gente, e nós vamos respondendo, né, e estamos aí para ajudar e que sejamos mais educados, né, mais respeitosos no trânsito, e que a gente realmente mostre quem nós somos, mas vamos mostrar a nossa parte boa, né? Um beijo. Obrigada. Isa. Meninas, foi imenso, assim, foi muito rico poder estar aqui com vocês, né? Marta, obrigada pelo convite. Nós ficamos muito felizes, né, de poder ter esse momento, essa troca que com certeza vai trazendo para nós novos olhares, né, novas oportunidades e possibilidades também, né? Como é bom trazer esses exemplos de direção, né? Porque nós dirigimos também a nossa vida, né? E refletir como estamos nos movimentando, né? E para onde estamos caminhando, para onde estamos dirigindo a nossa vida, né? Então, somente agradecer a todos que estão aqui acompanhando e quarta-feira tem mais, né? Importante lembrar, né? Nós temos aí falando sobre saúde mental e família, né, diante dos relacionamentos com o Jamil. Então, aguardamos vocês para essa jornada, né, falando de saúde mental. E nós temos aí como propósito de não pararmos, né, de sempre É isso trazer aí. temas e informações sobre isso. Beijos. Obrigado a todos, um beijo grande, até quarta. Até, tchau, tchau. Selfie. Selfie. Alguém falou. Ah, não deu. Mas Eu tudo tirei bem, eu você tirou? aqui. Então tá bom. Tirei.
Eu acho que tem que continuar, porque eu não estou conseguindo sair, né? Então. Gente, travou.